pessoal, tudo beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre força magnética sobre um fio com corrente. Então nós vimos que existem os materiais com campo magnético permanente, que é o caso da magnetita e outros materiais que a gente pode imantar, transformar em um ímã, tá? E quando uma carga em movimento entra num campo magnético, dependendo do ângulo que ela entra no campo magnético, ela pode ficar sujeita a uma força de origem magnética, certo? Então, no mesmo ocorre com um fio conduzido por corrente elétrica. Quando o fio está sendo conduzido por corrente elétrica, você vai ter cargas em movimento. E essas cargas em movimento ficam sujeitas a forças se elas estiverem dentro de um campo magnético. Então é isso que a gente vai ver. Então, observem aí o que nós temos. As forças magnéticas que atuam sobre as cargas que se movem no interior do condutor são transmitidas ao material do condutor, que como um todo sofre, né, a ação de uma força distribuída ao longo do seu comprimento. E essa expressão é verificada experimentalmente, que é força magnética igual a corrente vezes o produto vetorial entre o comprimento do fio e o campo magnético. Tá? Então perceba que aqui nesse desenho a gente tem os portadores de carga que foi colocado aqui como sendo positivo, né? A velocidade deriva desses portadores de carga, tá? Um campo magnético aqui mostrando x como B entrando no plano do monitor, né? No plano que vocês estão olhando. O L é o comprimento, é o vetor comprimento de módulo L com a direção do trecho e no sentido do fio. Tá? Se a gente aplicar aqui a regra da mão direita, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar os dedos, né? Lembra dos dedos, representa as linhas de campo, então vai estar entrando. O polegar você vai colocar no sentido da corrente, então os dedos estão entrando no monitor, o dedão vai estar para cima e no sentido do tapa vai estar a força sendo aplicada sobre esse fio, certo? Então, ó, perceba que novamente aparece aí um produto vetorial, só que agora é o B, o L e o I. No ensino médio, como vocês estudaram, quando vocês estudaram lá, vocês estudaram simplesmente o módulo dessa força que é B, I vezes L, na situação mais simples possível, tá? Quando o fio está perpendicular com o campo magnético, tá? E lá o pessoal usava para decorar isso aqui como uma fórmula do Bill, tá? De maneira simplificada, era isso. Então, o que acontece quando a gente aplica essa expressão matemática numa situação real? Então, imagine aqui, ó, você tem um fio retilíneo, tá, na figura A, e um campo magnético aqui saindo do plano da folha. Tá? Então, ele está saindo aqui o campo magnético. Perfeito? Então, nessa situação, quando a corrente é zero, ó, você pode ter o campo magnético que for aqui, como fio de cobre, e não vai ter interação nenhuma. No entanto, quando você coloca uma corrente de baixo para cima, olha o que acontece com o fio. Tá? Então, se a gente imaginar o seguinte, ó, dedos para fora do monitor agora, o dedão, polegar para cima, tá? Os portadores de carga são positivos, por convenção, então tapa para cá, né? Talvez está aparecendo ao contrário na imagem da tela, né? Mas coloquem a mão de vocês, a mão direita, ó, dedo saindo da tela, polegar no sentido da corrente, sentido do tapa dá o sentido da força. Na letra C, a gente tem o campo magnético saindo do monitor, corrente para baixo, tá? Então vai estar o tapa para a esquerda, tá? Confere aí. Então, quando não há corrente, não tem campo magnético, né? E quando há uma corrente para cima ou para baixo, vai surgir uma força
atuando, então aqui tem uma força F para cá, tá? Surge essa força F magnética, e nesse cara aqui surgiu a força F para cá. E o módulo dessa força, ou o vetor força, pode ser calculado por essa expressão aqui. Perfeito? Agora, para onde que aponta F? Nós já discutimos agora. Nessa imagem aqui, talvez fique um pouco mais fácil da gente visualizar, tá? Então, olha só. O vídeo de vocês está ao contrário, tá? Então, eu tenho que apontar para lá. Então, ó, dedos no sentido do campo. O campo está para onde? Está para dentro da tela, entrando na tela. Meu polegar eu vou colocar no sentido da corrente, tá? Então, opa, aqui. Dedos entrando, né? Sentido do campo. Polegar no sentido da corrente. Então, vai estar o tapa para cima, ó, força magnética apontando para cima. Agora, outra situação, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui na projeção. Vamos passar ao próximo. Nessa situação aqui, ó, você tem θ igual a 90 graus, sendo de 90 igual a 1. E aí aparece, ó, BI vezes L, a fórmula do Bill. Tá? Então, toda vez que for perpendicular, nesse caso, né, deixa eu voltar na outra tela aqui, você tem linhas de campo para lá, no plano, tá? A corrente para cima, tá? Corrente para cima e sentido da força magnética. Desculpa. Sentido da força magnética vai estar para onde? Vai estar entrando no computador, entrando na tela do monitor, tá? Façam aí com o teste da mão, porque a câmera aqui da inversão fica uma confusão danada, tá? Quando a gente vai para outra imagem, a gente tem agora a corrente paralela com o campo magnético. Quando a corrente for paralela com o campo magnético, o ângulo entre L e B é zero. E seno de zero é zero. Então não tem força magnética. Por isso que nessa situação não vai apresentar força. E quando tiver em sentido contrário também. Tá? Então, quando o fio é paralelo com o campo magnético, não existe força atuando no sistema. E quando é perpendicular, você tem o máximo de valor da força magnética. Então, nós podemos escrever essa expressão aqui como sendo F igual a I vezes L vezes B vezes seno do ângulo entre os dois, quando a gente conhecer o ângulo e tiver o comprimento e o campo magnético, eu posso aplicar essa expressão, tá? Quando eles não forem em duas dimensões ou três, tá? Então eu posso escrever assim, FB igual a Bill seno θ, tá? É uma maneira de se escrever, aonde o ângulo θ, ó, ou φ, aqui vamos colocar θ, ficar igualzinho ali da teoria, é sempre o ângulo entre o campo magnético e o comprimento do fio. Então perceba que aqui o campo magnético, ó, coloca os seus dedos aí na direção do campo magnético da mão direita, polegar no sentido da corrente e você vai ter a força apontando para cima, tá? Na próxima aula, então, nós faremos aí um exemplo para caracterizar essa força magnética atuando sobre um fio, né, no caso, tá? Abraço a todos.